Será que nós podemos sair por aí ouvindo tudo quanto é pregação e tudo quanto é doutrina dos pregadores e tentar filtrar aquilo que eles falam e ficar só com o que é bom? Será que a Bíblia nos estimula a isso? Vamos tentar responder essa questão à luz da própria Bíblia, que é a palavra de Deus. Muitos já tiram da própria Bíblia uma justificativa para essa atitude, de ouvir tudo que é dito por aí, e hoje em dia a internet é cheia de pregadores com as mais variadas interpretações da Bíblia, e alguns, baseados até em versículos isolados, são estimulados a ver aquilo tudo para ver o que é bom e tentar segurar, e o que é ruim e jogar fora. Mas será que isso não traz nenhuma consequência para o cristão? Vamos ver então o que está escrito. Inicialmente, a justificativa para essas atitudes pode ser encontradas, se a gente for ver de forma isolada, em versículos como, por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:21, que diz assim: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Uma outra versão diz: examinai tudo, retende o bem. Aí eles falam assim, não, tá lá, tá vendo? A gente tem que examinar tudo e reter o bem. Mas calma, quando a gente lê a Bíblia, é importante a gente entender que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E que toda a Escritura é divinamente inspirada e pronta para corrigir, redarguir, exortar, e que também nenhuma profecia é de particular interpretação. O que isso quer dizer? Que a gente precisa entender a Bíblia como um todo. Se a gente for pegar partes isoladas da Bíblia, a gente corre o risco de fazer uma interpretação sem considerar um contexto e chegar a uma conclusão equivocada. Daqui mais um pouquinho para frente eu vou entrar mais em detalhes em relação a essa passagem que eu acabei de ler. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar outras passagens bíblicas e comparar com essa daqui, então a gente pode chegar até a falsa conclusão de que as coisas estão se contradizendo. E não existe contradição dentro da Bíblia. Tá? Isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente quando lê. Então, se a gente está lendo uma passagem que, comparando com outra, parece ser contraditória, o problema está em nós, não está aqui. Tá bom? Por que eu estou falando isso? 1 Coríntios 5:6, por exemplo, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Outro versículo que a gente pode ler, Gálatas 5:9. Gálatas 5:9. Mesma coisa. Um pouco de fermento leveda a massa toda. O que o apóstolo está querendo dizer aqui? Na Bíblia, o Senhor Jesus usou muito também o fermento em suas parábolas, em seus ensinamentos, e sempre que o fermento aparece na Bíblia, ele é uma figura. Tá? Ele está representando ali ou pecado ou má doutrina. Tá bom? Então, o fermento vai ser sempre uma coisa negativa, um pecado e má doutrina. Sempre se referindo ao fato de que basta ali um pouquinho de fermento. O Senhor Jesus contou a história de uma mulher também, que colocou um pouquinho de fermento numa massa e ela cresceu e ficou grande, ficou toda levedada. E o pecado e a má doutrina, eles agem da mesma forma. Então, um pouquinho de contaminação com fermento, um pouquinho de fermento que você coloca, vai tudo ser afetado por aquilo ali. Um bom princípio que a gente pode ter dessa questão da ação do fermento como má doutrina e o seu prejuízo a quem tem acesso, a quem tem contato com ela, a gente pode ver em Ageu 2. Ageu 2, a partir do versículo 12. Ele diz assim: se alguém levar na aba das suas vestes carne santa, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então perguntou a Ageu:
se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Os sacerdotes responderam: ficará imunda. Ou seja, eu tocar em alguma coisa pura não necessariamente vai me tornar puro. Mas se eu estiver puro e tocar em alguma coisa contaminada, certamente aquela coisa vai me deixar contaminado também. Este é o princípio dito aqui. Comparando com 1 Coríntios 15, 33, 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tá? Então, não tem como a gente sair ileso de alguma contaminação com má doutrina. Por mais que a gente conheça a verdade, toda vez que eu entrar em contato com alguém falando algo que não diz respeito à palavra de Deus, ao real entendimento bíblico, aquilo vai trazer prejuízo para mim. Tá? Porque sempre, por mais que eu filtre, por mais que eu saiba a verdade, aquilo de alguma forma ou de outra vai me prejudicar. Nós não precisamos beber. Tem um irmão que dá esse exemplo, né? Nós não precisamos beber um vidro inteiro de vinagre para saber que aquilo ali é ruim. Basta a gente ler o rótulo do produto, que a gente já não vai querer experimentar aquilo ali. A mesma coisa são com as coisas do Senhor. A gente precisa procurar, primeiro, na palavra de Deus, o que é correto, né? E pedir a direção do Senhor, porque existem ainda muitos irmãos que trazem para a gente as doutrinas da forma como elas são realmente, né, da forma, na sua interpretação correta. O Senhor, Ele é zeloso e Ele nos proporciona em sua misericórdia a possibilidade de acesso a esse material ainda puro da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, vamos ver o que está escrito lá. 26, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Mais para frente, no 29, ele diz assim: e falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. O contexto desse trecho aqui, de 1 Coríntios 14, né, a partir do 26, é de como deve ser procedida uma reunião dos crentes seguidas pelo Espírito Santo, dando liberdade ao Espírito Santo. Então, nessa reunião, o Espírito Santo vai escolher alguns para falar, 2 ou 3, e esses 2 ou 3 falem, e os demais vão estar ali falando julgamento. Por que eu estou citando isso? Porque o contexto daquele primeiro versículo que eu li, ele se encaixa dentro desse contexto aqui, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5. Se a gente ler a partir do 19, por exemplo: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o bem. Esses mandamentos aqui, eles são dados para serem exercitados no âmbito da Assembleia, tá? Porque não extingais o Espírito. Toda vez que a gente restringe a uma pessoa, a um nome, a responsabilidade daquela pessoa sempre trazer a palavra na reunião dos cristãos, assim a gente está extinguindo o Espírito. Por quê? Porque a gente está tirando dele liberdade para agir. Tá? Então é nesse sentido que está escrito isso daqui. E na reunião dos irmãos, dos crentes congregados ao nome do Senhor Jesus, que era a realidade que acontecia naquela época, nesse local, tá? Quando aquilo que era trazido ali em forma de doutrina para ser passado para os outros irmãos, aquilo deveria ser colocado à prova e ser julgado pelos outros irmãos que estavam ouvindo, né? E hoje a gente sabe que a confusão que se tornou a cristandade com esse monte de denominação, com esse monte
de divisão, né, que aconteceu, que isso nunca foi da vontade do Senhor. E essas confusões aconteceram em muito da culpa disso ter acontecido também é por causa justamente dessa questão do fermento, né, que foi colocado como má doutrina. A pessoa interpreta determinada passagem de um jeito que não é o correto, e ela leva aquilo para um grupo de cristãos, eles compram aquela ideia e se dividem, né? Saem daquele grupo e passam para outros. Isso desagrada profundamente ao Senhor. Então, eu acho que está respondido. A Bíblia não dá aval, tá, para a gente sair ouvindo tudo quanto é coisa que é falado por aí e filtrar, porque a gente viu que má doutrina é um fermento e que ele afeta toda a massa. Tá? Quem acha que eu posso me alimentar de qualquer coisa ou beber qualquer coisa que não vai dar nada, quem já teve crise renal por causa de cálculo, né, pedra nos rins, sabe do que eu estou falando. A gente vai se alimentando mal, vai ingerindo coisas, os rins vão filtrando ali, vão filtrando, mas chega um momento em que acumula a pedrinha lá, e na hora que ela resolve se mexer, meu amigo, tá, eu já tive isso, não quero ter de novo, não desejo para ninguém, porque realmente é muito ruim, né? Só um exemplo aqui de uma figura, né? Um exemplo bem raso. Mas então que nós possamos buscar no Senhor a verdade, tá? E pedir a Ele orientação do que buscar, né? Onde buscar. Existem fontes cristalinas ainda, embora tenha ficado cada vez mais raro, mais difícil da gente encontrar, né? Mas ainda tem lugares em que a gente consegue encontrar o Evangelho puro e a sã doutrina da forma que o Senhor ensinou, através de pessoas como o apóstolo Paulo, por exemplo, principalmente o apóstolo Paulo, né, que foi a pessoa a quem foi revelada todos esses mistérios gloriosos da igreja, da vocação celestial da igreja, né, da salvação por graça somente, e tantas outras coisas que a gente tem sido tão deturpadas nos últimos dias. Um abraço a todos, fiquem em paz.